Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Amém. Gente, que bom poder receber cada um de vocês conosco neste tempo precioso de Deus para nós. Obrigado. Já tivemos a primeira celebração, que foi algo assim dos céus para o nosso coração. Foi muito especial, não deu vontade nem de encerrar aquela reunião. O culto não, porque o culto continua. A nossa vida é um culto a Deus, mas estava gostoso demais e certamente não será diferente nesta noite. Nós estamos trabalhando nessa segunda celebração, nós estamos trabalhando esta série de mensagens, Queimando no Secreto. Na semana passada, a Letícia trouxe uma palavra muito especial aos nossos corações e hoje também trarei uma exposição que certamente o Senhor vai falar com você de uma maneira particular. Olha, nós quando estamos aqui na casa do Senhor, nós não viemos apenas em busca de informação, porque através da exposição bíblica, é certo de que nós temos informação, mas o objetivo da palavra de Deus não é apenas trazer informação ou conhecimento para você. O objetivo da palavra de Deus é trazer transformação. E através dessa palavra que é viva, que é eficaz, nós temos então o espaço ideal para que os nossos corações sejam transformados. Por isso que nós precisamos, dia após dia, sermos apaixonados por esta palavra, porque nela nós temos a vida eterna. Nela nós temos a direção que precisamos para a nossa transformação. A Bíblia não é um livro científico, a Bíblia é um livro de revelação. Por isso, enquanto o pastor vai ministrando, vai pedindo Deus, revele a mim, revele ao meu coração, eu quero ser alcançado por essa palavra nessa noite. Olha, eu disse na primeira celebração que é possível a gente viver na terra de forma sobrenatural. É possível você viver aqui nessa terra de forma sobrenatural. Esse é o estilo de vida que Deus deseja que realmente vivamos. E isso deveria ser natural para nós. A vida do sobrenatural deveria ser natural para os nossos corações, para o nosso dia a dia. Porém, nós caímos em um ambiente tão natural, o nosso coração caiu em um ambiente tão natural que estranhamos quando nós falamos, olha, houve um milagre, houve cura, houve algo maravilhoso da parte de Deus. As pessoas se acostumam tanto a viver no natural que quando elas escutam, quando elas ouvem a respeito do sobrenatural, elas acham algo diferente, mas é um estilo de vida que Deus deseja que vivamos. Por exemplo, não foi algo sobrenatural que Daniel viveu? Venha falar para mim que aquilo foi algo natural. Um homem dentro ali de um lugar com leões e os leões jejuarem. Aquilo foi algo natural? É lógico que não. É da natureza do leão atacar, é da natureza do leão, mas através do sobrenatural, Daniel pôde viver uma experiência maravilhosa com o Senhor. E são essas marcas que o sobrenatural vai deixando no nosso coração. Vai dizer a mim que foi natural que o profeta Elias viveu quando ele se encontra com o filho da viúva de Sarepta. Aquele menino estava morto e o profeta orou e aquele menino ressuscitou. Jamais percorrerá pelo discurso do sobrenatural o que o profeta Eliseu viveu. O profeta Eliseu viveu algo também diante de uma viúva em que ela e sua família já estavam há tanto tempo sem a provisão, e através da vida daquele homem, ela chegava ali com uma panela, a panela enchia, chegava com outra, a outra panela enchia, e ela teve que buscar panelas em outros lugares por causa da provisão de Deus. Jamais isso será algo natural. Então Deus deseja que o sobrenatural seja o estilo da nossa vida. Deus deseja que o estilo de sua vida seja literalmente algo sobrenatural. Mas pastor,
O que aconteceu? Será que Deus mudou? Não, Deus não mudou. Deus continua o mesmo Deus. Porém, entretanto, todavia, nós deixamos assentar nas poltronas do nosso coração a autossuficiência. Nós nos tornamos autossuficientes. E quando nós damos espaço para a autossuficiência, nós então deixamos de depender de Deus. E quando nós deixamos de depender de Deus, as coisas acontecem apenas no natural. As coisas acontecem apenas mediante a perspectiva do meu braço, da minha força, do meu empenho. Mas quando eu dependo de Deus, eu vivo então algo sobrenatural da parte de Deus. Olha, não é apenas Daniel que deveria viver aquilo, eu e você também deveríamos viver quando estivermos diante de leões, talvez os leões das circunstâncias, das situações avassaladoras, talvez diante de tanta situação que você viva. Porém, nesta noite, você precisa ter um diálogo sério com a sua autossuficiência. E hoje você precisa se divorciar da autossuficiência e falar: olha, eu quero entregar o meu coração à dependência de Deus. Quando nós dependemos de Deus, nós entregamos o controle para Deus, nós colocamos tudo nas mãos de Deus. Eu gosto muito da frase de Lutero quando ele diz o seguinte: olha o que Lutero diz: tenho tanto trabalho para fazer hoje que passarei as primeiras 3 horas do dia em oração. Minha gente, este homem viveu tantas coisas, tantas revelações de Deus, só que ele dependia de Deus. O que acontece conosco? Nós temos tanta tarefa no nosso dia, nós temos uma agenda cheia, que a primeira coisa que nós fazemos eu vou riscar a oração da minha agenda, eu vou riscar a leitura da palavra da minha agenda. E o pensamento desse reformador é um pensamento que traz para o nosso coração a consciência do que realmente é priorizar Deus. Quanto mais tarefa Lutero tinha durante o dia, mais ele reconhecia que dependia de Deus para viver aquele dia e resolver os problemas. Quanto mais atividade ele tinha no outro dia, mais ainda ele declarava a sua dependência de Deus. Observe bem o texto que nós iremos ler nesta noite, Lucas. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 28. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 28. Abra sua Bíblia, seja ela impressa, seja ela digital, o importante é você acompanhar conosco nesta noite. Diz assim o texto bíblico: cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto foi transformada. Eu gostaria apenas de ressaltar que no texto original, este verbo metamorfose não está. Todo tradutor é um traidor, e normalmente ele coloca a mão onde não deve ser, onde não é chamado. E suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus. Note que aqui nós não vemos a expressão morte, mas êxodos. Aqui no original é êxodos, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, como é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, mestre? Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu,
enchendo-os de medo. Então a voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho, este é meu escolhido, dê ouvidos a ele. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto. Eu gostaria de deixar este texto de stand-by. Daqui a pouquinho nós iremos retornar e fazer as devidas aplicações, mas eu gostaria de pular para um outro texto, enquanto nós iremos fazer exposição bíblica daquele outro, em Levítico 6:13, que diz assim, lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. E eu gostaria de fazer nessa noite uma conexão, dizendo a você que o altar não é um ambiente, não é um lugar, não é um lugar geográfico. O altar é a minha vida e a sua vida. Então esse fogo do Espírito, esse fogo ele deve arder continuamente sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre nós. Nós não podemos deixar essa chama apagar. Eu gostaria de lembrar de um avivalista chamado John Lake, nos anos de 1915 e 1920, no estado de Washington. Esse avivalista, ele foi marcado pelo fogo do Espírito na sua vida, numa cidade chamada de Spokane, uma cidadezinha do estado do Washington. E este homem, ele estava tão incendiado por Deus, que quando uma pessoa chegava enferma, ele impunha as suas mãos, ele intercedia, ele orava, e essa pessoa, ela era de forma sobrenatural curada. Tem uma curiosidade importante a respeito desse avivalista, em que esta cidade ficou conhecida como a cidade mais saudável do mundo. Naquela época, entre 1915 e 1920, aquele lugar ficou conhecido como o lugar mais saudável do mundo. Havia um avivamento naquele lugar, havia algo sobre aquela cidade, sobre a vida daquele homem, que os hospitais daquela cidade ficavam vazios. Os hospitais daquela cidade não tinha doente, não tinha enfermo, porque aquele homem levantava as suas mãos e Deus, com a sua graça, com o seu poder, usava aquele homem e pessoas, elas eram curadas. Ele foi o autor da escola de cura, onde é a igreja da cidade, a igreja que nós fazemos parte da rede de igrejas, ela tem um movimento de escola de cura. A igreja Verbo da Vida, uma igreja irmã, uma igreja também do nosso relacionamento, tem um movimento de cura. O ano passado nós tivemos a oportunidade de receber o pessoal da escola de cura e tivemos inúmeros testemunhos a respeito daquela vigília. Escute bem, e nós vamos recebê-los no próximo semestre, se Deus quiser. Olha o que aconteceu naquele lugar, foi algo sobrenatural. Agora eu chamo a sua atenção para essa frase que ele costumava dizer: Deus, eu ainda sinto que meu corpo não está completamente cheio, possuído pelo Teu Espírito Santo, eu quero mais. Aquele homem, ele tinha sede de Deus, aquele homem, ele tinha fome de Deus, aquele homem, ele não assentava na poltrona da superficialidade, aquele homem, ele não assentava na poltrona do raso, aquele homem queria mais e mais de Deus. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, observe bem o que o texto bíblico diz, 5,19, não apaguem o Espírito, não apague o Espírito, deixe o Espírito inflamar o coração de vocês, deixe o Espírito arder no coração de vocês. Só que muitas vezes nós permitimos que esse fogo do Espírito vai se apagando do nosso coração, e nós temos alguns sintomas quando esse fogo do Espírito vai apagando no nosso coração. Por exemplo,
A pessoa chega aqui na igreja, junto com a sua comunidade da fé, e está um movimento de adoração, de entrega tão gostoso, mas quando ela está distante de Deus, outras coisas, outras situações, outras circunstâncias, até mesmo a agenda de uma semana que não começou ainda, até mesmo as circunstâncias, os problemas começam a confiscar, começam a roubar aquele tempo tão precioso de adoração. As pessoas estão com as mãos erguidas, levantadas, e essa pessoa está assim, ó, ela tá com os braços cruzados, ela está pensando em outra coisa, a não ser se entregar nessa presença maravilhosa que a adoração provoca. Então a adoração é vazia. A música só tem letra, mas não tem rendição. Eu vou repetir, a música só tem letra, mas não tem rendição. A música, ela é apenas uma melodia vazia. Outro sintoma, falta de desejo pela palavra. A pessoa não tem o desejo por essa palavra que é viva, por essa palavra que é eficaz. A pessoa não se alimenta dessa palavra. Essa palavra que o salmista diz é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Essa pessoa, ela trata a oração como um ritual. Ela não ora ali como estivesse literalmente conversando com o seu pai, mas a oração se torna um ritual religioso. Eu preciso ficar aqui um pouco e eu vou orar, mas eu não abro o coração. Aí ela fala muitas coisas e ela não abre o coração. Meus irmãos, meus queridos, eu nunca me esqueço de um dia que eu creio, segundo o aferidor, da minha consciência, que eu tenho orado com tanta sinceridade diante de Deus, uma oração de segundos, onde eu estava passando por uma circunstância, eu fui para o banheiro da minha casa e em lágrimas eu conversei com Deus. Mas irmãos, aquela oração foi curta, mas aquela oração foi sincera. Eu tenho a experiência de ter uma curta oração e sincera com Deus, e também tenho a experiência de quantas vezes me trancar no quarto e ficar ali, quantas vezes eu já fiquei ali, e eu falava uma coisa e falava outra, mas não tinha conexão, mas não tinha aquela conexão real. Por quê? Muitas vezes a nossa oração se torna um rito. Isso, tudo que eu falei para vocês, são apenas sintomas de que a religiosidade foi ganhando o nosso coração. E nós esquecemos da espiritualidade. Eu dizia agora há pouco, por exemplo, eu me converti no ano de 1997, com 8 anos de idade. Tem 29 anos que eu me entreguei a Jesus. Aí eu perguntei a alguns irmãos, Zé, quantos anos é que você falou? 34 anos. O diácono Múcio, 30 anos. Aí eu fui perguntando a alguns irmãos, e dentro do natural, quanto mais você vai caminhando na vida cristã, tem algo que acontece normalmente dentro do aspecto natural, acontece com as pessoas. Sabe o que é? Quanto mais tempo de vida cristã, é natural a gente ver que a pessoa vai deixando a religiosidade entrar no coração. A pessoa antes tinha paixão por ler a Bíblia, e às vezes não lê tanta a Bíblia como lia antes. Às vezes tinha uma programação na igreja, tinha um culto, era a primeira a chegar, chegava até antes da diaconia. Estou aqui na frente da igreja, ó, nem a diaconia chegou ainda, mas eu já estou aqui. Aí vai passando o tempo, e a pessoa, ela vai esfriando o seu coração. Meus queridos irmãos, o tempo que nós temos de vida cristã, ele não deve ser usado contra nós, ele deve ser usado a nosso favor. O tempo que eu tenho de vida cristã deve preparar um ambiente para a sensibilidade do meu coração a Deus, e não para afastar o meu coração de Deus.
Dentro do natural isso acontece, mas no sobrenatural, quanto mais tempo eu tenho com Deus, melhor a minha relação com Deus fica. Quanto mais tempo eu tenho de vida cristã, melhor a minha relação com Deus fica. Mas porém, se hoje, talvez, o seu coração esteja como um gelo, eu queria fazer uma ilustração, eu gostaria de chamar meu amigo Caldas, que talvez o seu coraçãozinho hoje esteja desta maneira. Olha aqui para o altar. Talvez o seu coração esteja desta forma, desta maneira. Você chega aqui, está o louvor, você olha como o baterista está tocando, como o tecladista está tocando, você olha a nota X, a nota Y, mas você não deixa o Espírito Santo tocar no seu coração. Você olha como o grupo de louvor está cantando, mas você não deixa o Espírito Santo tocar no seu coração. Você olha como o pregador está pregando, mas você não deixa o Espírito Santo tocar no seu coração. Por quê? Porque o seu coração está como uma pedra de gelo. Quantas vezes o nosso coraçãozinho está como essa pedra de gelo? Mas eu vinha dizer a você nesta noite que o Espírito Santo quer fazer com você o que esse maçarico vai fazer com o gelo. Olha o que o fogo do maçarico vai fazer com o gelo. Olha lá, derretendo. Olha o gelo derretendo. Olha o que o Espírito Santo deseja fazer com o seu coração. Se você deixar o Espírito Santo agir, o seu coração será transformado por ele. E quanto mais você expõe o seu coração ao Espírito Santo, mais o seu coração vai sendo trabalhado por ele. Obrigado, Zé. Que Deus te abençoe. O Espírito Santo quer parar não. Glória. Cuidado, fica quente. Obrigado, meu amigão. Estenda bem nessa noite. É isso que o Espírito Santo de Deus deseja fazer com o seu coração. É isso que ele deseja fazer. O que o Espírito Santo deseja fazer conosco é aplicar no seu coração esse fogo maravilhoso da sua presença em nós. Então, nessa noite, eu gostaria de trabalhar algumas marcas. Pessoal, na tela, eu gostaria de trabalhar algumas marcas com vocês a respeito deste tema que nós estamos trabalhando. 5 marcas de quem continua queimando no secreto. A primeira marca é essa. Essa pessoa, ela aceita os convites do Senhor. Note bem o que Lucas 9:28 vai dizer. Cerca de 8 dias depois, Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu um monte para orar. Preste bem atenção na expressão, subiu. Pegou Pedro, Tiago e João. Vamos ali para o monte orar. Eu me recordo também na minha adolescência, que a nossa igreja viveu uma das suas melhores épocas. Não porque o monte seja algo místico, mas porque nós gostávamos de reunir os irmãos, e no final de semana, a sexta-feira, a gente ia subir ao cume, a gente ia para um local, e a gente buscava o Senhor, e aquele lugar dava uma vista privilegiada da cidade, e a gente intercedia, a gente orava. Era um tempo tão precioso. Nessa época eu ajudava o grupo de louvor, não cantando, mas ministrando, e o grupo de louvor cantava, e eu ministrava. Irmãos, a gente levantava as mãos, e pessoas caíam endemoniadas, e pessoas recebiam da parte de Deus algo tão maravilhoso. Meus queridos irmãos, algo sobrenatural acontecia naquele lugar, algo precioso da parte de Deus. Só que o que eu gostaria de falar para vocês, quem já teve essa experiência sabe que precisa de esforço para subir um monte. Você não está andando num ambiente linear, você precisa de esforço. E naquele lugar que eles não sabiam o que iria acontecer, note bem o que o pastor está dizendo, eles não sabiam o que iria acontecer, mas eles deram ouvido à voz de Deus. O que acontece naquele lugar? Pedro, Tiago e João,
eles veem Jesus conversando com quem? Com Moisés e Elias. Aqui nós temos a representação da lei, nós temos a representação dos profetas e nós temos a representação da graça. Eu não vou conversar com vocês nessa noite a respeito dos aspectos teológicos, ou da epifania que aconteceu neste lugar, ou da abordagem teológica. Eu gostaria de conversar com vocês, e eu gosto de dizer que neste momento toda a Bíblia estava diante de Pedro, Tiago e João, estava diante dos três. Toda a Bíblia estava conversando diante dos três. Antigo Testamento e Novo Testamento estavam reunidos diante dos olhos daqueles homens. E eu gostaria de pegar esse momento e fazer uma aplicação. Se realmente nós queremos viver queimando no secreto, se realmente nós queremos ter uma vida queimada pelo Espírito de Deus, não tem como negligenciarmos a palavra. Se eu quero viver uma vida queimando no Espírito de Deus, eu não posso negligenciar a palavra. Eu não posso negligenciar o Antigo Testamento, eu não posso negligenciar o Novo Testamento, porque toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Só que para subir ao monte precisa de esforço. Nós precisamos nos esforçar, gente. Você pensa que nós devemos ler a Bíblia só quando a gente quer? Não, nós precisamos ler a Bíblia quando a gente quer e quando a gente não quer. Nós precisamos amar essa palavra, nós precisamos amar a Bíblia, porque não existe relacionamento profundo com Deus. Eu não estou falando de experiência mística, eu estou falando de experiência real com Deus. Não existe experiência real com Deus se não tivermos experiência real com a sua palavra. Se nós não tivermos experiência real com a palavra, não tem como vivermos aquilo que Deus deseja que realmente vivamos. Olha o que o doutor disse, doutor Martin Lloyd Jones diz, o maior problema da igreja não é a falta de atividades, não é a agenda. O maior problema da igreja é falta de conhecimento de Deus. O nosso maior problema é porque nós limitamos conhecer Deus num culto. Nós limitamos conhecer Deus numa exposição bíblica. Nós limitamos conhecer Deus numa pregação. Mas nós precisamos conhecer Deus lá na nossa casa, nós precisamos conhecer Deus lá no nosso escritório, lá no nosso quarto, abrir a palavra e falar a Jesus, assim como João encostava a cabeça no peito do Senhor, somente eu e o Senhor estamos aqui, eu vou abrir a Bíblia é a boca de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, fala comigo, Senhor. Isso que é uma vida queimando no Espírito. Gente, nós não podemos ser daquelas pessoas que ficam sabendo, olha, vai ter tal profeta A, tal profeta B, tal profeta C em tal lugar. Eu vou porque o profeta vai falar comigo, sendo que a boca de Deus já está disponível através desta palavra que é viva e eficaz. A Bíblia é a boca de Deus, a Bíblia aberta é a boca de Deus aberta. Então eu preciso valorizar as Sagradas Escrituras, eu preciso valorizar cada página deste livro. Observe bem, meus queridos irmãos, o que Rick Villodas diz, o autor desse livro, A Vida Profundamente Formada. Teremos essa literatura em breve ali na nossa livraria. Ele diz, enquanto permanecermos escravizados a uma cultura de velocidade, nós queremos viver de forma veloz. Enquanto estivermos presos a uma cultura de superficialidade e distração, tudo nos distrai. Não seremos as pessoas que Deus deseja que sejamos. Enquanto você viver nessa velocidade que você vive,
Enquanto você viver nessa superficialidade que você vive, enquanto você deixar qualquer coisa distrair você, você não vai viver aquilo que Deus deseja que você viva. Você não vai ser aquilo que Deus deseja que você seja. Por isso, nesta noite, eu preciso entender que existem convites de Deus para nós, mas existem convites que vai demandar esforços. A vida cristã não é uma vida mamão com açúcar. Nós precisamos nos esforçar. Ninguém lê a Bíblia só quando deseja ler, não, irmãos. Se está um momento mais bravio na vida de uma pessoa é quando ela abre a Bíblia. Tem uma pessoa que eu sei de um relato dela, de uma pessoa que tinha uma facilidade muito grande para ler livros espíritas. Os livros espíritas eram um tapa, lia, e depois essa pessoa se converteu. E ela começou a tentar ler a Bíblia. Sabe o que aconteceu? Batalha. Mas por que no livro espírita era fácil e na Bíblia não é tão fácil? Porque existe, sim, a opressão espiritual. Por isso que quando a gente abre a Bíblia, você já teve essa experiência de abrir a Bíblia e o sono vir? Tem gente que tem problema de dormir, tem ou não tem? Tem insônia. Aí toma o remédio A, B e C e não dorme, mas é abrir a Bíblia, o sono chega. Tem ou não tem? Por quê, meus queridos irmãos? É a verdade que será ministrada ao seu coração. E no mundo espiritual, você pensa que o inimigo quer que você leia a Bíblia? Não quer, porque a Bíblia, ela é a verdade de Deus. Tem um jogador que tem um sobrenome, acho que é Quadrado, um trem assim, Juan Quadrado, tem um jogador, não tem, moço? Chama Juan Quadrado. Ele deu um testemunho que diz o seguinte, a minha vida foi transformada porque eu conheci a palavra da verdade. A sua vida não vai ser transformada com palestra de internet. A sua vida não vai ser transformada com palestra de coaching. A sua vida vai ser a palavra de Deus. O diabo colocou um negócio através dos coaches aí, que é o seguinte: seja a sua melhor versão. A Bíblia vai e muda. A Bíblia diz o seguinte: seja a melhor versão que Cristo deseja que você seja. Tem gente que acha até bonito, fala, eu vou ser a minha melhor versão. Meu irmão, se você for a sua versão, você está perdido, porque você é ruim, seu coração é ruim. A Bíblia diz que o coração do homem é mau, é enganoso. Nós precisamos ser a versão de Cristo nessa terra, se nós queremos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser homens e mulheres que imitem a Cristo e a sua palavra. A minha vida precisa ter raiz na palavra. A minha vida precisa ser profunda na palavra. A minha vida precisa ser enraizada na palavra. Tem um pastor que até o autor do livro, pega aquele livro vermelhinho aí, Everton, você que já está aí, pega esse livro, Jesus não é quem você pensa que é, Tiago Matos. Pastor Tiago Matos, autor deste livro aqui. Desperta, Everton. Vem, Everton. Corrida, Fórmula 1, Everton. Em nome de Jesus, Everton. Ei, irmã, está fraco demais, irmã. Misericórdia. Escuta bem. O autor desse livro, pastor Tiago Matos, também faz parte de uma rede que a gente faz, pastor Tiago tem costume de falar. Olha que tema. Jesus não é quem você pensa. Já é provocador. Porque a religiosidade provoca diversos pensamentos errados sobre Jesus. Ele não é quem você pensa, não. Pastor Tiago Matos costuma dizer o seguinte, evento, passa. Evento, passa. Vem aí o evento tal. Evento, irmão, passa. Existem pessoas que firmam apenas em eventos. Jesus não quer que o seu coração esteja ligado a um evento da igreja. Jesus deseja que o seu coração esteja firmado na palavra, porque tudo vai passar, mas a palavra não vai. Tudo vai passar, mas a palavra não vai. Se você tiver interesse, depois você visita a nossa livraria, esse livro maravilhoso do pastor Tiago Matos, Quem
é Jesus, ele não é quem você pensa. Agora, escute bem, a outra marca, não vou dar tempo de concluir tudo hoje não tem problema, semana que vem a gente continua. Deixa o Espírito Santo revelar o seu coração. Pastor, como assim? Deixa o Espírito Santo revelar o seu coração. Olha o que diz esse texto bíblico, ó, Lucas 9:29. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada. Todo tradutor é um traidor. No original não tem metamorfose, não tem essa palavra aqui, ó, metamorfose, não está lá. Então Lucas no original ele fala assim, ó, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto e das suas roupas resplandeceram. Ele não usa o verbo metamorfose. Por quê? Diferente dos outros dois, diferente de Mateus e Marcos, que colocam o verbo metamorfose, e nós vamos olhar pelo prisma dos dois também, diferente de Mateus e Marcos, o que nós vemos aqui? Enquanto ele orava, Jesus revelou o que ele tinha dentro dele, gente. Lucas, ele fica atento a este contexto e ele deixa claro. Enquanto ele orava, ele deixou claro o que tinha dentro dele. Aí eu pego essa observação de Lucas, que o tradutor, se Lucas estivesse vivo, ia dar um tapinha na cabeça dele, que o tradutor perde o foco colocando metamorfose. O que Lucas está deixando claro? Que quando Jesus orava, Jesus deixou claro aquilo que já tinha dentro dele. Aí eu faço uma aplicação nessa noite. Quando você ora de coração, é impossível você não transpor aquilo que tem dentro de você e traz à baila diante dos olhos de Jesus. Quando você ora, você deixa claro o que tem dentro de você. Você expõe o que tem dentro de você. Você coloca diante de Deus o que tem dentro de você. Então a oração é um meio também do Espírito Santo revelar o seu coração. Quantas vezes em oração a gente estava lá, Senhor, olha, tem misericórdia daquela pessoa. Vá lá, Senhor, e trate com ela. Aí o Espírito Santo mostra o seu coração. Ao invés de eu tratar com ela, você precisa perdoar aquela pessoa. É ou não é? Quantas vezes a gente, Senhor, toma aquela pessoa na sua mão e trabalha com ela. Aí o Espírito Santo revela o seu coração. Você ainda não aprendeu a perdoar. Perdoe essa pessoa. Porque na oração nós podemos expor a realidade que está lá nas nossas entranhas. Muitas vezes nós nem percebemos, mas o Espírito Santo vai lá com a sua chama, com o seu fogo e nos mostra aquilo que realmente tem em nosso coração. Observe bem, querido, que a presença de Deus é como um espelho santo. Ele não apenas mostra quem Deus é, mas também revela quem nós somos. Aleluia! O que foi que hoje vocês não estão dando glória? Vocês estão dando aleluia? O fogo está chegando aí no seu coração? A oração mostra quem nós realmente somos. Na oração, o Espírito Santo toca na nossa ferida. Na oração, o Espírito Santo toca no mais profundo da nossa alma e coloca diante de nós quem nós somos. Olha, pastor, então o senhor está falando que para queimar no Espírito eu preciso de Bíblia? Precisa. Para queimar no Espírito eu preciso de orar? Precisa. Os dois alicerces de uma vida espiritual queimando, cheia, oração e Bíblia. Olha o que diz aqui Paulo aos Coríntios: porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Você não é o cheiro de morte. Eu estava lendo João capítulo 1, esses dias, hoje, e lá em João capítulo 1, quando João vai descrever que no princípio era o verbo estava com Deus, tem algo lá no original que diz assim: tudo que Deus fez tinha vida. Olha que coisa linda. Tudo que Deus faz tem vida.
Deus não faz morte, tudo que Deus faz tem vida. Então eu não posso ter o cheiro da morte, eu tenho que ter o cheiro de vida. Eu não posso ter cheiro de culpa, eu tenho cheiro de perdão. Eu não posso ter o cheiro de destruição, não, eu tenho o cheiro da construção. Eu não posso ter cheiro de vícios. Eu vou repetir, eu não posso ter cheiro de vícios. Eu tenho que ter o cheiro da liberdade. Eu não posso ter o cheiro de pecado, eu preciso ter o cheiro de santidade. Sabe, irmãos, que talvez o problema de muitos cristãos não seja a falta de igreja. Talvez muitos de vocês venham aqui na quarta, vêm no domingo, mas talvez seja a falta de exposição real à presença de Deus. Talvez não seja a falta de igreja, talvez seja expor a vida na presença de Deus. A maior prova de que você esteve com Jesus não é o que você sentiu no culto. Poxa, pastor, ó, arrepiei todo. Poxa, pastor, olha, eu senti um negócio aqui na espinha que foi até lá embaixo. Não, Jesus não está preocupado com nada disso. A maior prova de que você esteve com Jesus não é o que você sentiu no culto, é quem, bate, Senhor, na boca do estômago, é quem você se tornou depois do culto. Não é sobre o que você sentiu no culto. Aqui é um ambiente propício para chorar, para arrupiar, aqui é um ambiente propício. Mas é quem eu me torno depois do culto. Quem eu sou na segunda-feira lá dentro do meu trabalho? Quem eu sou na minha família, na semana, durante a semana? Quem eu sou? Evangelho é sobre isso, irmãos. As pessoas confundiram vida cheia do Espírito Santo com algo que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Sim, pular pode ser um sintoma, mas não é sinônimo. Falar em outras línguas, nós, batistas nacionais, consideramos como um revestimento de poder. Pode ser um sintoma, mas não é um sinônimo. O sinônimo de ser cheio do Espírito Santo é ser transformado por Deus. É alguém ver você e realmente chegar à consciência de que você é alguém que ama a Deus. Aí nessa data tem gente que confunde. Pega o tema, queimado. Qual que é o nosso tema, gente? Queimando no secreto. Aí mistura e fala queimando na fogueira de São João. Aí tem gente que mistura. Peraí, é queimando no... Não, é queimando na fogueira de São João. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. O princípio da sua fé é de que nós servimos um Deus. Nós somos monoteístas, nós cremos num Deus. Nós não somos politeístas. O que é o politeísmo? A crença de diversos deuses. O que é o monoteísmo? Bandeira israelita, do povo de Israel, do povo de Deus. Existe Yahvé, um Deus só. Um só Senhor. Aí vem as pessoas e depois colocam o querido João, um homem de Deus, em um patamar que ele nunca pediu para estar. E trocam a criatura, colocando-o como um meio de adoração. Pastor, isso é abominável diante de Deus. Sim, é abominável. Mas quando nós compactuamos com algo que desagrada a Deus, nós estamos desagradando a Deus. Aí muitas pessoas confundem queimando no secreto com queimando na fogueira. Querido, ou você é, ou você não é.
Ou você faz parte, ou você não faz. Porque se você não se consertar, no lugar de queimar no secreto, você vai queimar no inferno. A palavra é dura, mas é verdadeira. Se nós permanecermos muitas vezes como nós estamos, nós não iremos ter essa alma inflamada por Deus e pela transformação que Ele pode provocar em nós. Então nessa noite eu quero levar você à consciência, nessa segunda mensagem, de que não tem como termos uma vida queimando no Espírito sem oração. Lembra de Lutero? Eu tenho tanta tarefa para fazer hoje, que eu vou acordar 3 horas mais cedo para orar. E quando a nossa agenda fica cheia, o que a gente faz? Não, essa semana eu não vou à igreja. Não, essa semana eu não vou orar. Essa semana, esse dia eu não vou ler a Bíblia. Não tem como ter uma vida queimando no secreto, queimando no Espírito, se nós negligenciarmos a Bíblia, se nós negligenciarmos a palavra. Vamos voltar para o centro. Evangelho é isso. É voltar para o centro, é voltar para o lugar que Deus deseja que estejamos. Coloque a mão sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração nessa noite. Espírito de Deus, nós clamamos pelo Senhor. Nós clamamos por sua graça, pelo seu mover. Nós clamamos por sua maravilhosa presença. Sem o Senhor nós não podemos nada, Pai. Nós recebemos uma palavra nessa noite que nos ensina que, ó Deus, para que realmente possamos queimar no Espírito Santo, nós precisamos orar. Não tem não, vida cheia de oração, do Espírito Santo sem oração, não. Não tem vida cheia do Espírito Santo sem leitura da palavra, não. O Senhor nos faz convites, mas nós precisamos de esforço, nós precisamos de dedicação. Ó Deus, o Senhor deseja se revelar a nós através da sua palavra, e assim nós poderemos colocar para fora aquilo que nós temos. Que o Senhor nos dê sua graça e nos ajude em nome de Jesus. Levante as suas mãos e adore.